Não contava intervir, mas confesso-lhe que depois da intervenção do deputado Paulo Sá, porque eu de resto tenho a maior das considerações pessoais e políticas, eu não posso deixar de dizer o seguinte: ao Sr. Deputado, é normal que não saiba ou desconheça ou ignore as posições do PSD relativamente a esta discussão da proposta de lei 23. Se tivesse estado presente nas 5 audições na especialidade que nós tivemos ao longo desta semana, à ANTP, à ANTROP, à ANTRAM, à ANTRAL, à ACP, a primeira audição que tivemos nesta tarde, eventualmente poderia ter ouvido as posições do PSD, mas também tivesse ouvido com atenção a minha intervenção inicial, porque eu falei evidentemente do IRS e certamente o PCP já no passado terá falado de questões que considerou importantes, e eu acho que o reembolso do IRS é uma questão importante. Mas eu na minha intervenção inicial, mas reforço, até porque o Sr. Secretário de Estado eu acho que também não reteve propriamente, que o PSD é contra a discriminação dos operadores, nomeadamente transporte de passageiros, é contra a discriminação dos territórios, em que há uns territórios de primeira, há uns territórios de segunda, e é contra a carga burocrática, porque isto depois de aumentar os custos de contexto, aumentam-se agora os custos burocráticos. Também lhe ia dizer, para quem acusou o PSD de estar a desviar as atenções ao falar do IRS, vir falar da reforma do IRC, quer dizer, a menos que o IRS seja desviar, o IRC já não seja. Mas permita-me também que faça algumas correções. Já não é a primeira vez que o PCP e o Bloco de Esquerda também têm esse hábito, o PS o que não, de deturpar aquilo que foi a reforma do IRC. Porque, efetivamente, a descida da taxa de IRC, ao contrário do que muitas vezes dizem, não é para as grandes empresas. Imposto sobre o rendimento das pessoas coletivas, são todas. E digo-lhe mais, Sr. Deputado, as PMEs pagavam menos taxa de IRC, sabia? Por outro lado, as grandes empresas a que se referiu pagavam derrama estadual. E o anterior governo, que supostamente protegia as grandes empresas, criou um escalão adicional na derrama estadual, tributando de forma muito mais gravosa as empresas que tinham lucro tributável superior a 35 milhões de euros. E, portanto, isto porque muitas das vezes nós ouvimos o PCP e às vezes a mentira contada à exaustão para algumas pessoas pode se tornar verdade. Não é verdade que a reforma do IRC tenha sido para beneficiar as grandes empresas, saíram mais penalizadas e, por outro lado, e porque a OCDE, julgo que é uma entidade suspeita, até veio precisamente elogiar a reforma do IRC com o objetivo precisamente de trazer mais investimento para Portugal. Eu peço desculpa ter falado de um tema que não é o âmbito desta audição, mas uma vez que o PCP falou, eu acho que era necessário repor pelo menos a verdade. Obrigada.